Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vitão Sem Censura. Belezinha? Tudo certinho? Como que vocês estão? Ótimo, muito bem. Um bom dia pra todos. Olha só, olha esse dia, né? Tá meio friozinho, mas o sol tá começando a aparecer com mais força, né? Tá menos nublado. Fazer o quê? Galera. O título desse vídeo é pra chamar a atenção mesmo, né? Mas vocês conhecem esse vídeo? Vou deixar o link aí na descrição. Eu ainda não sou bom em edição para colocar pedaços desse vídeo pra gente fazer tipo um reaction. Ainda vou aprender a fazer isso, né? Mas vou deixar o link aí na descrição do vídeo com legenda, para vocês entenderem um pouco da minha preocupação, vamos colocar assim. Vamos lá. Eu, Vitão, metido a cientista que sou, falo metido porque sou um pouquinho, mas a minha pegada é olhar dados, olhar números, olhar as experiências e tomar melhores decisões baseadas em números, dados, experiências. Vocês sabem que eu sou um prol da liberdade. Calma, eu vou fazer o link. E a gente sabe, ou deveria saber, que... Vamos lá. Eu sei que eu vou dar um... Vai parecer que eu sou isentão aqui, mas nem a direita nem a esquerda são totalmente em prol da liberdade. Hoje tem mais gente que tende à direita que é mais pró a liberdade do que a esquerda, né? E tem mais gente à direita que defende liberdade, inclusive aí para começar a ter liberação das drogas recreativas e por aí vai. Mas não é esse o ponto. O ponto é meramente na parte econômica. Eu só estou dando exemplos de que hoje em dia a direita, que não é totalmente liberal ou libertário, enfim, ela tem mais elementos em prol da liberdade do que hoje a esquerda tem, principalmente na parte econômica. A esquerda se preocupa muito com a parte social, mas ela trata todo mundo como se fosse todo mundo igual, que é todo mundo... Enfim. E aí existem discussões como a desigualdade é muito alta, isso e aquilo, não sei o que. E eu defendo, e eu já falo logo, olha, desigualdade não é relevante para discussão. A pobreza sim, a gente tem que combater a pobreza. Desigualdade, que se dane a desigualdade. As pessoas, não, mas desigualdade não é importante. Isso é apenas uma narrativa para achar uma justificativa para culpar o mais rico pelo mais pobre. E na verdade a culpa é da falta de liberdade, principalmente liberdade econômica. Se você tiver liberdade econômica, não tiver o Estado em cima da gente, do nosso cangote, as pessoas vão prosperar, porque as pessoas dão um jeito. É tão simples quanto. Mas hoje em dia, aliás, isso que eu tô falando, eu não falo assim da boca para fora. Os dados mostram que quanto mais livre a população é para poder empreender, mais ela prospera. Os dados mostram isso. É liberdade de empreender. Mas isso que eu tô falando vai parecer que é meramente uma ideologia para a maioria das pessoas. Por quê? Nesse vídeo aí, vocês vão ver duas pessoas que falam inglês, ou são da Inglaterra, pelo sotaque eu acredito que ou são da Inglaterra ou da Austrália. Não posso afirmar, porque o vídeo original eu não faço ideia de onde está.
Esse é um vídeo em cima de um vídeo que, inclusive, esse aí tá com legenda porque foi colocado. E aí vocês vão ver a seguinte coisa: enquanto isso daí acontecer, tudo que eu falar aqui em termos de números e dados concretos, sem aquela coisa de estatística, né, aquela coisa de probabilidade ou estatística, que aí você leva o número para onde você quiser. Não, dado concreto. Se ainda continuar acontecendo isso que acontece nesse vídeo, a gente tá lascado. Eu posso colocar o número que eu quiser aqui em favor da liberdade econômica, em favor da privatização e como que isso é melhor para as pessoas e tudo mais. Posso falar tudo. O pessoal vai chegar, blá 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 blá, fascista, blá 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 blá, você odeia o pobre, blá 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 blá, você não quer saber. Vai falar um monte de coisa dessa. Que moto linda. Por que vai falar isso? Porque não entende matemática simples. E esse vídeo dessa moça, do cara perguntando pra moça, é claramente o que passa pela grande maioria das pessoas. E normalmente existem pessoas que são economistas e que defendem uma intervenção estatal, um keynesianismo que eu falo, nossa, como é que as pessoas se tornou economista? Nem eu que não sou economista, eu falo, meu pai do céu. Mas enfim. Mas a grande maioria das pessoas, principalmente o pessoal mais voltado à esquerda, que gosta mais da área de humanas, que gosta mais da área social, né? O que elas mais têm em comum? Ah, eu não gosto de matemática. Ah, eu não gosto de matemática. Pois bem, no vídeo aí em questão, o carinha lá, acho que pergunta pra namorada dele, eles são adultos, ou parecem ser, porque parecem conviver juntos, parecem estar juntos no mesmo lugar, assim, pelo menos naquele instante estão dividindo um espaço, então parecem ser adultos, vacinados, responsáveis, donos de seus narizes. E o cara faz uma questão assim hipotética para ela: olha só, você vai pedir uma pizza grande, ela até fala o sabor. Nessa pizza, o garçom pergunta para você: você quer que venha em 12 pedaços ou em 8 pedaços? Ela fala: eu quero em 8, porque eu não vou conseguir comer os outros 4 pedaços. E aí fala, mas você percebeu que é a mesma pizza? Como que é a mesma pizza? Se eu tô pedindo em 8 pedaços e a pizza e você tá falando que 8 e 12 são como é que é? Como é que ela fala? Como que é a mesma pizza se eu quero que seja cortado em 8? Porque se vier em 12 eu não vou conseguir comer os outros 4 pedaços. Então, né? E é a mesma pizza, né? Enquanto a pessoa não entender isso, e a grande maioria da população não entende, na hora que a pessoa aperta o dedinho lá para escolher quem vai ocupar o cargo XYZ, vai escolher com o coração e não com a proposta daquilo que vai ser feito. O Bolsonaro, ele entrou por 2 motivos. O voto anti-PT, porque não tem jeito. 2, porque a galera tomou um susto e falou: ué, o Brasil é conservador. E conservador no sentido de que pela família, nesse conservadorismo. Porque o conservador clássico político não é isso. O conservador clássico político é aquele que, peraí, a gente pode mudar, mas dentro das regras, devagar e sempre, com as instituições, melhorando o que precisa, mantendo o que é para manter. Enquanto que o conservador no popular é aquela galera que, tipo, não, que isso, aquilo e aquilo outro tá errado, certo é isso. Aí junta isso com o voto anti-PT, foi assim que o Bolsonaro entrou.
E entrou aonde? Na emoção, quem lacra mais, quem, né? E aí algumas pessoas deram voto de confiança por causa do Paulo Guedes. E aí, mal ele foi eleito, ele convidou o juiz Sérgio Moro para ser o ministro da Justiça. Então ele tá meio, o Bolsonaro meio que tá no gosto popular, mas ele tem feito umas cagadinhas que estão atrapalhando, né? E olha, eu não sou eleitor do Bolsonaro, não votei nele. Inclusive, meus votos foram declarados todos para, sempre falei isso, deputados, senadores, quem são as pessoas que são liberais de fato e quem é que vão mudar o país. Tanto é que tá fazendo um embate bacana lá, o pessoal do Novo, mais o Arthur, mais o Kim, enfim. São pessoas que estão abrindo mão de regalias para dar exemplo e por aí vai. Então, o Bolsonaro entrou por conta disso. Por conta basicamente da emoção que gerou nas pessoas pela comoção do antipetismo. Se é bom ou ruim, se foi bom ou ruim ele ter entrado ou não ter entrado pro PT, isso a gente só vai saber quando o Brasil ou melhorar ou piorar, né? Agora, quem votou nele, a grande maioria passa pelo mesmo problema da galera da esquerda, porque a educação no nosso país é ruim. Então, antes de resolver qualquer ideologia, antes de promover que uma ideologia liberal é a mais correta, não sei o quê, e aliás eu não gosto de colocar esse nome ideologia liberal ou libertária, que sei lá, não chega nem a ser uma ideologia, tipo, é uma coisa de ética, assim. Se você considerar que ética é uma ideologia, ok. Mas o liberalismo mesmo, né, onde você promove as pessoas e não o governo, se você não corrigir essa parte da matemática, onde a pessoa não consegue entender desculpa, galera, se a pessoa não consegue entender que uma pizza é uma pizza sempre, não importa em quantos pedaços você a divida, se a galera não consegue entender isso, bicho, você vai falar de ideologia pra lá, ideologia pra cá, e ela vai continuar votando pela emoção, e a gente vai ser guiado ou pra um lado ou pro outro, de acordo com a burrice ou cretinice ou aquele acerto milagroso do governante principal em guiar o país para lá ou para cá, como foi o caso do lá na época de 93, 94, que o Plano Real foi elaborado, implementado e de uma maneira, né, funciona até hoje. Então, enquanto não resolver essa questão de que você cortar uma pizza, tanto faz em 12 ou em 8 pedaços, ou ao meio, ou em 4 pedaços, vai continuar sendo uma pizza. Enquanto não resolver isso, a parte liberal, né, que eu defendo de tudo, inclusive na economia, não vai ganhar sem que haja essa emoção da galera, certo, galera? Então, para a gente ganhar, a gente tem que divulgar cada vez mais como é que funcionam os números, como é que funciona a matemática, de que não dá pra, você não inventa dados e você não fala uma coisa e depois faz os dados do nada afirmarem que aquilo que você falou está certo. Não é assim que funciona. E essas coisas estão ligadas, que é o nível de educação e para entender matemática. É por isso que o pessoal entra aí
em compras com juros absurdos e por aí vai. Tá certo? É por isso que tem gente que defende que a compra em juros e compra compra a prazo e compra à vista, tem gente que defende que tem que ser o mesmo valor, porque senão vai onerar o consumidor. Esses tipos de burrice que são defendidas, mas são burrices que não é culpa de quem, né, de quem concorda. Quem tá fazendo isso lá em cima sabe o que tá fazendo, ou tem uma noção que tipo tá ferrando mesmo. Sabe sim. Aqui embaixo a maioria que acaba, a grande maioria que acaba apoiando ou não umas medidas burras dessas, é porque passa por esse problema de educação e não entenderia esse vídeo que, apesar de ser engraçado sem tom de piada, é horroroso, que mostra um retrato de uma realidade que é em qualquer país, né? Ou a grande maioria deles, enfim. Então, meu recado é: a gente tem que trabalhar essa parte, essas questões de matemática, interpretação de texto, tudo mais, para as pessoas entenderem onde que o buraco aperta, onde é que a gente perde, para poder quando vê alguém falando assim, não, o certo é privatizar, o certo é diminuir o custo, o correto é combater a pobreza. Quando vê alguém falar assim, as pessoas não estão sendo fascista, odeio o pobre. Você fala, pô, aí cansa. O máximo que a gente pode fazer é dar aquela conversada, trocar uma ideia, mas as pessoas vão vir xingando de qualquer maneira e você fala, eu sinto muito, beleza? Então é isso aí. A gente vai sempre na conversa, sempre não agressivamente. A gente vai sempre respeitar as pessoas. A gente não pode, mas a gente não pode deixar de falar e dar o toque, olha, você precisa estudar melhor matemática, porque você não sabe o que você está falando. Beleza, galera? É isso aí. Então, ó, esse vídeo vai ficando por aqui. Qualquer coisa, digam aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês concordam comigo, se vocês discordam de mim. Tá certo? Até o próximo vídeo. Forte abraço.